Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. João Gomes, ex-Flamengo, marca e garante Wolverhampton nas oitavas da Copa da Inglaterra. João Gomes brilha no futebol inglês. Depois de brilhar com a camisa do Flamengo, João Gomes voltou a ser decisivo, mas desta vez na Inglaterra. O volante foi o protagonista da classificação do Wolverhampton para as oitavas de final da Copa da Inglaterra, ao marcar um dos gols na vitória por 2-0 contra o Blackburn fora de casa. O jogo foi equilibrado, mas aos 33 minutos do segundo tempo, o talento de João Gomes fez a diferença. Ele recebeu um passe preciso do atacante sul-coreano Van Rechan e com um chute potente de perna direita balançou as redes. O goleiro adversário ainda tentou evitar o gol, mas não conseguiu impedir a finalização precisa do brasileiro. Com o triunfo, o Wolverhampton garantiu vaga nas oitavas de final do torneio, aguardando agora o sorteio da próxima fase para conhecer seu adversário. A equipe inglesa segue embalada, e o craque tem sido um dos grandes destaques na temporada. A ascensão de João Gomes na Europa. Desde que chegou ao Wolverhampton em janeiro de 2023, João Gomes tem se consolidado como uma peça fundamental no meio-campo. Com muita qualidade na marcação e um poder de chegada ao ataque cada vez mais apurado, o volante brasileiro soma bons números pela equipe inglesa. Na atual temporada da Premier League, o jogador já disputou 22 partidas, marcando 2 gols e contribuindo com uma assistência. Além disso, sua regularidade tem chamado a atenção, tanto do técnico do Wolves quanto da seleção brasileira, na qual ele já soma 9 convocações. Flamengo segue forte no Carioca. Enquanto João Gomes arrasa na Inglaterra, o Flamengo segue sua caminhada no Campeonato Carioca. No último sábado 08-02, a equipe comandada por Felipe Luiz ficou no empate sem gols contra o Fluminense. Em um clássico disputado no Maracanã. Com o resultado, o Mengão permanece na segunda colocação da tabela com 14 pontos. O próximo desafio do time rubro-negro será na quarta-feira 12/02, 21h30, também no Maracanã, quando encara o Botafogo em um jogo atrasado da 7ª rodada. Flamengo avança em negociação e está perto de fechar com técnico português para a base. Flamengo negocia a contratação do português Nuno Campos para comandar o Sub-20. Prestes a iniciar sua campanha na Copa Libertadores da América Sub-20, o Flamengo está perto de uma mudança importante no comando técnico da equipe. O clube negocia a contratação do português Nuno Campos, de 49 anos, e as conversas estão avançadas. A expectativa é de que o acordo seja fechado a qualquer momento. A informação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande. Com uma carreira sólida como auxiliar e passagens por clubes de peso na Europa, Nuno Campos construiu seu nome ao lado de José Botto no Shakhtar Donetsk, UCR, durante a temporada 2018-2019. Além do clube ucraniano, o português acumula experiências em equipes de Portugal, Itália e México, trazendo um repertório internacional ao futebol de base do Flamengo. Vai trocar só depois. O treinador começou sua trajetória no futebol como auxiliar técnico, passando por Estrela, Odivelas, Pinhão Novense, Porto Braga e Paços de Ferreira. Entre 2016 e 2019, esteve no Shakhtar, antes de viver seu ponto alto na Roma, Ita, onde trabalhou na comissão técnica da equipe principal entre 2019 e 2021. Como treinador, teve passagens curtas por Santa Clara e Tondela, ambas em Portugal, antes de atuar como auxiliar no Toluca, MX. Nos últimos 2 anos. Apesar da iminente chegada de Nuno Campos, o Flamengo manterá Kleber dos Santos no comando do Sub-20 durante a Libertadores da categoria. A competição começa no dia 1º de março, e o clube não quer interferir na metodologia de trabalho às vésperas de um torneio tão importante. Desempenho ruim de Kleber dos Santos. A mudança no comando técnico não está relacionada ao desempenho de Kleber dos Santos, mas sim a um planejamento estratégico do Flamengo. A diretoria quer um modelo de jogo unificado entre o time profissional e o Sub-20 conforme pedido de Felipe Luiz, facilitando a transição dos jovens talentos para a equipe principal. Felipe Luiz, que ficou sem Alex Sandro, técnico do elenco principal, já destacou a importância desse alinhamento em entrevistas recentes. Gabigol, ex-Flamengo, causa no Cruzeiro com expulsão em clássico, punição vira assunto nas redes sociais. Gabriel Barbosa vira assunto nas redes sociais após polêmica. No clássico contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro, o atacante Gabigol foi expulso ainda no primeiro tempo e prejudicou sua equipe, que saiu derrotada de campo.
O time perdeu por 2-0 e o camisa 9 foi o vilão. Ídolo do Flamengo, Gabigol deixou o Fla no final do ano passado, após uma passagem muito vitoriosa, mas que teve um fim bem diferente do que era esperado. Hoje ele defende o Cruzeiro e virou assunto nas redes sociais. Torcida do Cruzeiro se revolta e cobra multa para Gabigol. Nas redes sociais, os torcedores cruzeirenses se revoltaram com o atacante. Apesar de ter sido aplaudido na saída de campo, o camisa 9 da Raposa foi muito cobrado nas redes sociais pelo seu ato e até uma multa salarial foi exigida pela irresponsabilidade do jogador. Vale lembrar que isso já aconteceu recentemente com outros jogadores. Gabigol desabafa após expulsão em clássico. Na zona mista deixando o campo, o atacante Gabigol fez questão de desabafar e de assumir sua culpa pela derrota. Ele também admitiu que o lance foi para cartão vermelho e que errou na jogada em que agrediu Lianco ainda no primeiro tempo. Foi um lance claro. Não sou um cara maldoso. Tentei dar um tranco, mas a cabeça estava baixa, acabou pegando realmente o cotovelo. No VAR a imagem fica ainda mais feia do que aconteceu. No 11 contra 11 eu imaginava em campo que as coisas iam acontecer, a gente dominava, tinha a bola, tinha certeza que a gente ia ganhar. Como fui expulso, o jogo virou outro. Assumo a culpa. A derrota é culpa minha. Seguir trabalhando, vamos nos encontrar na frente, iniciou Gabriel Barbosa. Eu pedi desculpas. A derrota foi culpa minha, por mais que tenham me ajudado muito, o staff também me ajudou. Não. Foi um lance em que eu tentei só desestabilizar para ele tocar desequilibrado, mas acabou pegando, encerrou o atacante. E sobre o Flamengo, quando o time volta a campo? Atual vice-líder do Campeonato Carioca, o Flamengo volta a campo pela competição estadual na noite da próxima quarta-feira, 12, em clássico contra o Botafogo. Além disso, no próximo fim de semana, a equipe de Felipe Luiz tem clássico contra o Vasco. Felipe Luiz é informado e Flamengo confirma lesão de Alex Sandro após clássico. Problema no Flamengo de Felipe Luiz. Por conta do pesado calendário de 2025, o Flamengo montou um planejamento no começo da temporada, precisamente para o Campeonato Carioca. Visando evitar graves problemas físicos, a comissão técnica decidiu rodar o elenco. Inclusive, antes do clássico com o Fluminense, De La Cruz foi poupado para evitar problemas físicos, fato que o atrapalhou em 2024. Entretanto, logo no começo do Fla-Flu, Alex Sandro pediu para ser substituído após sentir um incômodo. A situação preocupou a torcida flamenguista. Ayrton Lucas entrou no lugar do experiente atleta e permaneceu no gramado do Maracanã até o apito final. Já no domingo 9, o rubro-negro iniciou o processo envolvendo Alex Sandro, realizou os exames e confirmou uma lesão muscular, desfalque confirmado. Qual foi a lesão de Alex Sandro? O Clube de Regatas do Flamengo informa que o jogador Alex Sandro realizou ressonância magnética na manhã deste domingo. O exame constatou uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. O tratamento foi iniciado logo após a substituição de Alex Sandro no clássico contra o Fluminense, ainda no início da partida, publicou a equipe. Como é adotado pela maioria das equipes, o rubro-negro não divulgou o período que o lateral esquerdo ficará longe dos gramados. Dessa forma, segundo divulgado pelo GE, essa contusão pode levar cerca de 2 semanas para ser totalmente tratada. Alex Sandro está confirmado como desfalque para enfrentar o Botafogo e também o Vasco, os próximos jogos do Flamengo no estadual. No Ninho do Urubu, a comissão técnica irá realizar os procedimentos para ficar 100% fisicamente. As opções que Felipe Luiz possui. Além de Ayrton Lucas, Felipe Luiz pode improvisar algum jogador do sistema defensivo na posição. Danilo, um dos reforços na atual janela de transferências, já atuou na lateral esquerda em alguns momentos, principalmente pelo Manchester City e Juventus. Na atual temporada, o camisa 6 soma 4 partidas, todas pelo Campeonato Carioca. Em 2024, em 3 partidas pelo Flamengo, Léo Pereira atuou improvisado na lateral esquerda. Felipe Luiz conta com peças para suprir a lesão muscular de Alex Sandro. West Ham revela valor de venda de Lucas Paquetá e notícia chega ao Flamengo. Valor de mercado de Paquetá. A situação de Lucas Paquetá no West Ham segue indefinida desde o início das investigações contra o jogador. Segundo as entidades inglesas, Paquetá teria forçado cartões amarelos para beneficiar conhecidos que apostariam nas infrações do jogador durante a partida. Nesta manhã, o jornalista Fabrício Lopes do Dia revelou que o West Ham está disposto a negociar o meia da seleção brasileira na temporada 2025-2026. O clube aceita vender o jogador por 20 milhões de libras.
Convertendo para o real, o valor seria de R$ 143.850.800, mostrando que mesmo vivendo um momento oscilante na equipe inglesa, o meio-campista tem um valor de mercado acima da média. O comando do clube inglês não gostou de saber da reunião pela imprensa. Além disso, os dirigentes do clube têm ajudado o jogador no processo de suspeita de fraude em apostas esportivas. Para acompanhar tudo sobre os bastidores do mais querido e o pós-jogo do clássico do Cariocão, acesse o site do Bolave Brasil para saber a repercussão dos torcedores e coletiva de imprensa. E você, torcedor, o que você acha da situação de Paquetá no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.